E aí, galera, bem-vindos a mais um Distante de Maia. Estou aqui novamente com o meu amigo Denis, estudante ávido de filosofia e do ocultismo, autodidata. E hoje a gente está aqui para discutir um pouco sobre deuses e mitos, principalmente aqui focando principalmente na mitologia egípcia e na grega. Denis, como eu já falei aqui, ele é autodidata, meu amigo aqui, e ele como uma pessoa com mais conhecimento do que eu, vai estar explicando para mim aqui, para quem estiver ouvindo aqui, um pouco sobre esse assunto. Não, apesar de não entender muito sobre o assunto, eu tento aprender o máximo que eu posso e estou aqui para aprender junto com vocês, né? Estou aqui com um papel de ouvinte também e também para tirar minhas dúvidas aqui e talvez as suas também que possam surgir. Aproveitando aqui, já se inscreve aí, quem gosta do assunto, deixa o like para ajudar a gente. E é isso, galera. Então, já que estamos aqui, vamos lá. E aí, Denis, o que você tem para falar sobre a gente, pra gente, sobre deuses e mitos aí? O que é? E aí, Uzi, como é que vai? Tudo bem? Beleza? Beleza. Pois é, cara, esse assunto, pô, esse tema, deuses e mitos, pelo menos pra mim, é um tema que eu acho muito interessante, cara. Porque a gente aqui, principalmente aqui principalmente mais o pessoal mais jovem, né, que estuda um pouco, estuda, assim, de forma muito rasa essas coisas na escola, quando estuda história, ou, ou religião, quando aborda um pouco desse negócio, dessa questão sobre deuses e mitos, que geralmente a gente estuda mais aqui, é sobre mais a mitologia grega, né? Que a gente tem mais nas escolas um pouco da egípcia, mas é mais a grega, assim, ainda de forma muito rasa. E nos Aí, jogos por que também. que eu disse? Pois a gente tem alguns canais, né, que chegam um pouco disso pra gente. Só que Uhum. esses canais, pô, eles são um pouco prejudiciais, porque é exatamente o que eu tava falando. Eu acho, assim, que é um tema interessante, porque a gente aqui tem o costume de olhar para o passado, assim, quando vê algum filme ou quando lê alguma coisa assim, sobre os povos antigos, por exemplo, os egípcios, ou as civilizações antigas, na verdade, né? Uhum. As culturas, que era uma civilização, era uma cultura. Dos gregos ou dos egípcios, a gente tem o costume de olhar para eles assim e pensar, nossa, aquelas pessoas eram muito brutas, muito rústicas, eles adoravam animais, ou cultuavam gatos, ou, Fazendo sacrifícios ou humanos e tal, faziam né? sacrifícios Pra humanos, quem sacrifícios assistiu Vikings animais. aí, né, viu lá muita Uhum. coisa desse tipo. Pois é, exatamente. Por exemplo, quando quando estudavam antigamente, nos hieróglifos, quando não se entendia direito as imagens, os símbolos, se criou muito uma visão preconceituosa desses povos, entendeu? Porque, por exemplo, via uma imagem, por exemplo, de Horus, um homem com cabeça de falcão, e achava que eles não entendiam. Era um povo, como eu posso dizer, vamos colocar a palavra assim, pouco evoluído, que tinha uma visão muito primal de religião. Uma visão como eu posso dizer, muito bruta, digamos assim, muito superficial, digamos assim, sobre religião. O senso deles era muito raso, segundo o que a gente pensa hoje. Só que essa é uma visão popular e errônea, porque hoje em dia a ciência, os historiadores, os egiptólogos, enfim, as pessoas que estudam, que são formadas nessa área de mitologia, egiptologia, essas coisas, já sabem muito bem que a visão dos povos antigos em relação a deuses, a figuras de culto, era uma visão, na verdade, muito mais profunda do que a do homem atual sobre religião. Eles têm um senso de fé, um senso de percepção que hoje em dia é até difícil para a gente compreender. Mas hoje em dia a ciência e a história já comprovou e já tem um pouco disso, do que é possível, do que já foi traduzido dos hieróglifos, dos textos antigos da Grécia Antiga, do Uhum. Egito Antigo. Já foi possível ter uma percepção bem diferente da visão deles.
Agora, outra coisa que eu acho interessante falar, antes da gente entrar no assunto dos deuses e mitos, vamos tratar primeiro de deuses e depois de mitos, para entender o contexto histórico e para entender por que a gente hoje chegou à conclusão de que eles pensavam dessa forma e não de outra, não de uma forma rasa. É legal ficar esclarecido isso também. O pessoal perceber que não é viagem da nossa cabeça, entender o que a gente está falando tem base e poder pesquisar depois. Quando se fala sobre os deuses do Antigo Egito, vamos falar primeiro do Egito, depois a gente fala um pouco da Grécia. Eu quero falar um pouco mais do Egito, porque a gente é acostumado a muito falar sobre Grécia, Hércules, a gente vê muito dos mitos, entendeu? Prometeu, a gente tem, entendeu? Tem Zeus. muito disso sobre Zeus, nos filmes, isso. né? O Egito já é Jogos. um pouco mais desconhecido, só que, para quem não sabe disso, eu já vou falar logo. Os deuses do panteão egípcio são os mesmos do panteão grego e os mesmos do panteão romano. Parte dos É? historiadores já confirmam, já confirmam que o panteão grego e romano é um só, tanto que hoje em dia se fala panteão greco-romano. Eles só mudavam os nomes, entendeu? Tinha uma percepção diferente. Parte dos historiadores acredita que o egípcio também, que é na verdade um panteão. Que na verdade eram panteões que falam sobre vários deuses, né? Um panteão, mas assim, que eles tinham nomes diferentes para as mesmas entidades, ou para as mesmas ideias, que na verdade, isso é o primeiro ponto, eles não cultuavam entidades. A gente vai falar um pouco mais isso lá na frente. É o que eu estava falando, quando se fala sobre os deuses do Egito, a gente não está falando sobre o Egito que existe hoje. O Egito que a gente pode comprar uma passagem, ir lá, viajar e visitar as pirâmides, entendeu? Quando se fala sobre o Egito antigo, está falando sobre um Egito, esse Egito histórico é um Egito de provavelmente vamos colocar uns 500 anos antes de Cristo, entendeu? Uhum, Quando se entendi. fala desse Egito, da mitologia, esse Egito mais antigo, se fala sobre um Egito de provavelmente uns 5 mil anos antes de Cristo. 4 a 5 mil anos. Que Uhum. geograficamente não é nem perto do Egito que a gente pode visitar hoje, entendeu? Aí quando se fala sobre a mitologia desses povos e a fé e a cultura, principalmente dos povos egípcios, para entrar já na ideia dos deuses, do porquê que eles tinham essa ideia, a gente tem que entender a percepção deles sobre religião e natureza. Para eles, religião e natureza não eram coisas separadas, como a gente tem hoje. Para eles, a religião era a natureza em si mesma, entendeu? Para os egípcios, para os gregos, para os romanos, em parte, entendeu? E eles tinham uma noção, vamos assim falar de forma muito superficial, porque se a gente for entrar nisso, cara, é assunto para vários podcasts, mas vamos falar assim sobre, para vários vídeos. Vamos falar assim que a percepção deles sobre natureza era que existe uma ordem cósmica, entendeu? Vou voltar pra ideia. Eles tinham a ideia de que existe uma ordem cósmica, entendeu? Que Sim, tô tudo que entendendo. existe como assim uma hierarquia, entendeu? Na natureza. Uhum. E que o homem está dentro dessa hierarquia. Não sendo o senhor do mundo, mas uma parte, uma peça no quebra-cabeça. Aí eles tinham dentro da religião do Egito, não é a religião porque o Egito foi uma civilização, tiveram vários reinados, depois o Egito foi invadido por outros povos, entendeu? Mas quando se fala sobre esse Egito, sobre esses deuses do Antigo Egito, a gente tem que entender que eles tinham essa visão, os povos, aliás, tinham essa visão hierárquica da natureza. E compreendiam a religião como a natureza, como uma coisa integrada, como se a religião fosse o estudo da natureza. Só isso, não fosse outra coisa além disso, como o estudo e a compreensão da natureza, percebendo que o homem é também a natureza. Compreendendo a natureza, se compreende o ser humano, entendeu? E tem uma visão mais profunda de Deus, segundo os povos antigos do Antigo Egito, do Egito que não se chamava Egito, mas se eu não me engano se chama Kenf, que é terra vermelha. Os egípcios, na verdade esse nome, egípcios, é o nome que os gregos davam para os egípcios. Os egípcios se autodenominavam de Kemp, ou Kenf, se acerta, que é terra vermelha. Vamos lá então. Pegando essa ideia da hierarquia, e que o ser humano é uma peça nisso, os egípcios compreendiam deuses como potências universais. Essa palavra deuses, ela foi traduzida errada para o nosso português, para os livros de CD1, é uma palavra que tá, porque a gente tem uma visão de Deus como se Deus fosse um ser humano. Os egípcios não tinham essa visão.
Deus, para ele, era uma potência da natureza. É assim, eles compreendiam assim: existe uma hierarquia. O ser humano está num nível mais alto da hierarquia do que uma formiga, por exemplo. Só que um cachorro está num nível mais alto do que uma formiga, digamos assim. Vamos medir, então vamos colocar como um nível de consciência. Vamos colocar essa hierarquia como um nível de consciência. O ser humano entendia e compreendia, os egípcios antigos, que existem consciências acima, ou seja, potências que não estão separadas da natureza, mas que são em si a natureza. Então, quando os egípcios construíam uma imagem ou prestavam um culto para o deus do... vamos inventar um deus aqui. Eu poderia falar, o deus do sol, mas vamos inventar, por exemplo, para ficar mais claro. Por exemplo, sobre o deus da chuva. Não, a tradução foi feita meio que errada, digamos assim, porque uma tradução para as pessoas mais leigas entenderem direito seria assim: eles não cultuavam o Deus da chuva, eles cultuavam a chuva em forma de Deus, entendeu? O nome disso é antropomorfismo. É quando você pega uma ideia, por exemplo, pegar o caos que existe, ou a causalidade, e vamos transformar isso numa mulher. Vamos dar um nome. Vamos colocar o nome de Eris, falando já a deusa do caos, do panteão greco-romano. Eris, a deusa do caos. Isso é uma personificação, um antropomorfismo, entendeu? Então todo o panteão do Egito, da Grécia e dos romanos é assim. Quando se fala sobre o deus do sol, está se falando sobre uma ideia. Não se cultuava aquilo como se fosse um ser humano que pedia sacrifício, ou que matava, ou que causava enchentes. Não. O ser humano entendia que existe uma hierarquia e que ele está dentro dessa cadeia, entendeu? Então ele percebe que existem forças superiores a ele. Então quando se fala sobre o amor, se percebe o amor como algo fora do ser humano, entendeu? Mas não como uma mulher. Por exemplo, Afrodite não era uma mulher, como hoje, por exemplo, se cultuam muitos santos como se fossem seres humanos que fazem milagre, entendeu? Não é assim. Essa visão nossa sobre o que eles pensavam. A visão deles é que existe algo, uma potência universal, o amor, e para se tornar mais fácil para eles compreenderem, para os povos mais leigos daquela época compreenderem, porque quem tinha acesso a essas coisas na época era somente os sacerdotes, somente os iniciados, entendeu? As pessoas comuns não tinham. Transformavam isso em imagens, transformavam numa mulher, num mundo, para ficar mais fácil de compreender. Então todo o panteão grego e romano e egípcio e todas as outras mitologias dos povos antigos que os historiadores já pesquisaram mais profundamente até hoje são assim, entendeu? É o antropomorfismo. Eles são ideias sobre coisas, sobre potências, segundo essa ideia da hierarquia, entendeu? Que os egípcios e os gregos, os povos mais antigos, percebiam na natureza. E a ideia da natureza era a ideia da religião. Não sei se ficou claro, mas é uma visão assim geral sobre os deuses, a visão deles sobre os deuses, entendeu? No Para caso, acabar de vez com essa ideia de que a gente tem aqui que deuses antigos são demônios e que eles se matavam e tá. Eles pensavam de uma forma muito diferente e muito mais profunda do que a nossa. O senso deles de religião era maior, porque eles entendiam a natureza como uma religião e disso percebiam as potências e disso tinham uma percepção daquilo que é superior. E não adoravam como deuses, essa palavra é errada. Para mim, em vez de falar deuses, é melhor falar potências, como eles falavam, potências elementais, potências universais, cósmicas, no caso potências da natureza. por exemplo, na deusa da fertilidade, no caso seria, por exemplo, Exatamente. um efeito da Não, olha só. Eles seria compreendiam, por exemplo, a fertilidade, como você está falando. A fertilidade não é uma coisa só do. Então, por que compreender a deusa da fertilidade como um ser humano? É uma coisa que existe em tudo. Nas da plantas, terra, nos nos animais, animais, né? entendeu? No caso, Exatamente isso. fertilidade significaria riqueza, no caso, né? Poderia ser feita essa associação, mas o que eles percebem? Eles percebem, pra gente é meio difícil perceber isso, que a fertilidade é algo exterior, é algo do plano superior, é algo da natureza, entendeu? E o ser humano, sendo o único ser hoje que tem acesso ao plano da mente, que consegue perceber isso, digamos assim, não que tenha a obrigação, mas que tem dentro de si a reverência de fazer culto, entendeu? Aquilo que há de superior, percebendo o seu lugar nesse quebra-cabeça. Tô falando assim, parece que é as minhas palavras, mas é a nossa visão hoje do que a gente tem, do que a gente já percebeu, do que a gente já percebeu até hoje, porque na verdade o que foi traduzido dos hieróglifos
ainda é muito pouco. Ainda existe muita coisa que não se sabe sobre as culturas antigas, os povos antigos. Ah, compreendo, compreendo. Então, pelo que eu entendi, no caso, eles não cultuavam uma imagem de Deus que se revelou para eles. Não, Tinha sim, tipo, um elemento exatamente. da natureza ou então um entendimento Exato. ali. E para os povos e para as pessoas mais leigas, como eu falei, quem tinha acesso a isso eram os sacerdotes. Para as pessoas mais leigas, o que, que eles faziam? Por exemplo, imagens de Horus, colocavam cabeça de falcão. O que, que o falcão é? O falcão é um ser que tem um pássaro que tem uma visão muito boa, entendeu? Ele enxerga além. Então, ou seja, um homem que tem compreensão, que tem visão, entendeu? É assim que eles trabalhavam os símbolos nos hieróglifos, nas estátuas do Antigo Egito, nas pinturas, entendeu? Em tudo que fosse relacionado à religião. E você sabe, tipo, porque todo mundo acredita, tipo, que eles cultuavam, tipo, no caso, o faraó, que seria o imperador deles lá como um deus. Isso também seria uma forma de empoderar o poder do faraó sobre a população, ou como é que é? Cara, você falou uma coisa interessante, ó, que muita gente também não sabe sobre isso. Legal você ter falado isso. Realmente, teve. Não é que eles cultuavam o faraó do Egito como se fosse Deus. Eles cultuavam o faraó do Egito como se fosse uma representação de Deus. Só que assim, isso é sobre um período histórico do Egito. Não tem como dizer que foi sempre assim. Porque houve muitas mudanças no Egito, entendeu? Na política, no Estado, na estrutura. Ou seja, foram milênios, entendeu? Foi uma civilização que durou muito tempo. Entendi. Mas, realmente, em um determinado período histórico, se cultuava um faraó como. Mas só que isso é uma coisa um pouco mais profunda. Cultuavam um faraó como um representante de Deus na Terra. Só que aí você pensa que cultuavam eles como se cultuam como uma visão meio animal, se eles não tivessem muita consciência. Não. A mesma coisa de dizer que cultuavam o faraó é a mesma coisa de dizer que tipo assim, a população religiosa, a maior parte da população religiosa do mundo cultua o Papa como um representante de Deus na Terra. É a mesma coisa, é a mesma ideia. Era como se o Ah, faraó tá, não fosse entendi. só um governante, mas também um papa. Ah, A entendi, entendi. religião e a cultura do Egito eram duas coisas, a religião e o Estado naquela época eram duas coisas extremamente ligadas, entendeu? Para você ver como esse poder antigo entre Estado, Império e religião era tão grande, isso foi uma coisa que se dissolveu não há muito tempo atrás. Se a gente voltar alguns séculos, cara, a gente vai ver a influência que a igreja tinha no período imperial, na Idade Média, na Império Revolução Romano, Francesa. né? Que atualmente, nesse novo milênio, não tem mais. Mas antigamente não existia Estado sem religião, entendeu? Não existia império e poder Que sem fé e sem religião. antigamente a igreja tinha até um exército, né? Que fez as cruzadas e tal. Exatamente. Isso que a gente falou foi sobre a visão deles sobre os deuses. Aí tem a visão deles sobre os mitos. Sobre os mitos. Que também dá pra gente falar um pouco, se Não, der tempo, um pouco por cima, assim. Pra não se alongar muito, né? não, então pode seguir. Dá tempo ainda, são 17 minutos agora. É, assim, vamos ficar na mente, vamos compreender essa ideia da hierarquia Uhum. que as civilizações antigas tinham em relação aos panteões de deuses que eles cultuavam. E realmente cultuavam, mas não como uma adoração, uma coisa bestial, mas sim como uma reverência, uma percepção daquilo, entendeu? Uma percepção de algo sagrado, sublime, superior. Os mitos, eles eram historinhas para explicar essas percepções superiores. Porque é fácil, ó, vamos falar um pouco assim, vamos entrar um pouco mais profundamente na história. Vamos compreender que essa ideia dos egípcios eram reais, sobre planos, sobre uma hierarquia de planos. Uma formiga é inferior ao ser humano, com certeza, Uhum. porque o ser humano é superior, é capaz de muitas coisas, entendeu, né? Só que, digamos assim, como o ser humano percebe o plano superior, se para o plano superior ele é como uma formiga. Me diz você, como se explica, por exemplo, como se explicaria a política atual, ou como se explicaria o comunismo para uma formiga? Acho que. Não sei, é complicado. Porque no caso eles já vivem sobre, tipo, no caso, como se fossem uma monarquia, né? Tem a rainha e ela governa e Não, eles mas já assim, eles já ponto, nascem sabendo a sua função, né? Ali no caso.
Pois é, o plano é que eles não têm consciência suficiente para perceber isso. Quando se Pra fazer fala uma sobre o revolta, no plano, caso, né? exatamente. Quando se fala sobre o plano superior ao qual os deuses antigos pertencem, dos panteões, está se falando exatamente sobre isso. Sobre um plano do qual não se tem como explicar. Explicar o plano superior ou o plano arquétipico é chamado do plano do arquétipo, porque todos os deuses são arquétipos de algo. O ser humano não consegue perceber o plano arquétipico com totalidade, exatamente como não se pode explicar física quântica para uma formiga, porque são planos diferentes, são consciências diferentes. É No aí que entra caso, o mito. o que seria arquétipos? É isso que eu falei. Pegar uma ideia universal e transformar numa entidade. A Ah, tá, entidade entendi. é o antropomorfismo. É o antropomorfismo. A entidade é a figura. O arquétipo é a coisa. Entendeu? Ah, tá, entendi. Compreendeu, Entendi. né? Uhum. Quando se fala sobre a figura, está falando sobre o antropomorfismo. A No coisa caso, transformada em pessoa. Quando se fala sobre o arquétipo, está falando sobre a coisa a qual a imagem pertence. ah, tá. Entendeu? No caso, seria tipo, arquétipo seria com o que ela representa, assim, de uma forma mais O que ela leiga? representa seria a coisa em si da imagem do Deus. Seria a Entendi. ideia em si, a ideia livre de imagem, entendeu? Entendi. Só que não tem como. Só que é exatamente isso que eu tô falando, entendeu? Uhum. Cara, tá um movimento doido aqui. Só um minuto. Você está dando pra. Você está atrapalhando na gravação, Não, no áudio? não, tá bacana Ah, aqui. não? Tá bacana? Tá não. Pois é, então Uhum. eu dou essas pausas, pô, é porque tá tendo um movimento aqui, eu tô aqui fora, entendeu? Uhum. Mas então não tá atrapalhando, beleza. É, eu tava dizendo assim, ó. As pessoas só vão conseguir entender com uma totalidade bacana, estuda, quem busca essas coisas, essa questão do Deus e do mito, se conseguir entender esse ponto que eu tô falando aqui. Os povos antigos acreditavam em níveis de consciência em planos diferentes, que todos na verdade são um, porque é só um mundo, na verdade, não são vários. São só percepções diferentes. Não tem como explicar política para uma formiga, ou comunismo para uma formiga, ou as ondas de rádio para uma formiga. Ela não vai compreender. Mas o que se pode fazer para que ela compreenda? Se pode inserir símbolos. Se ela fosse capaz disso, coisa que a gente sabe que não é, mas digamos que fosse, que ele já tivesse chegado no nível de compreender esses símbolos e imagens. A gente teria que inserir símbolos do nosso plano no plano deles. Entende? A gente teria que criar uma imagem lá embaixo, no mundo das formigas, sobre comunismo e política. Que não é comunismo e política, mas é um arquétipo, é uma ideia daquilo. Deuses são arquétipos, são ideias de algo do qual a gente não pode compreender inteiramente. Entendeu? Entendi. Uhum, entendi. E o mito é isso. O mito é uma parábola. O mito é uma historinha para as No ca- formigas sobre política, que não é sobre política. Os mitos são isso, são historinhas pra gente sobre coisas superiores, para nos fazer ter, digamos assim, uma percepção, digamos assim, um lapso de consciência, uma percepção de algo superior dentro. É por isso que os grandes mestres do passado, se você for pegar os grandes livros, falavam em parábolas, entendeu? Jesus falava em parábolas, entendeu? O mito é mais ou menos isso, é uma sobre um arquétipo. Porque assim, eu já falei um pouco mais profundamente. Eu já coloquei a coisa assim bem clara. Para quem quiser entender isso, você pode estudar muito mais, mas é isso que eu falei, entendeu? Entendi. Mito e deuses no panteão antigo. Se vocês Uhum. conseguirem entender isso, já entenderam bastante coisa. Entendo. No caso, por exemplo, o mito de Hércules, no caso, seria uma. Seria tipo uma justificação. É tipo. Como é que é a palavra aqui? Mas tipo, pra afirmar a existência, no caso. Acho que Hércules era filho de Zeus, no caso, né? Eu acho, se eu não me engano. Seria mais ou menos Uhum. assim. Mas tipo, seria tipo uma Cara, ó, mitificação daquele homem que talvez seja mais. Se fosse na época lá mais forte do que seus iguais ali. não, sim, ó, olha só. A gente falou aqui no o tema do vídeo é deuses e mitos, né? Uhum. Se a gente for adentrar mais, ó, os mitos são coisas que são historinhas para explicar o mundo, arquétipos do qual os deuses são um antropomorfismo, representam. Dentro dos mitos, isso teria que ser mais ainda simplificado. E é simplificado. Porque o ser humano não entende o mito em si. Porque o mito é a ideia por trás. O ser humano entende os símbolos. Dentro dos mitos existem os símbolos, entendeu? Então a história, por exemplo, de Hércules e de qualquer outro mito
egípcio ou grego antigo, é um simbolismo. Quando se fala, por exemplo, sobre 7 espadas, se está falando sobre 7 vontades, ou quando se fala sobre 7 cálices, está falando sobre 7 percepções ou emoções, é assim. Toda a mitologia antiga é assim, são símbolos. Dentro do mito existe o símbolo. Então a história de Hércules era toda simbólica. Aquilo é simbólico, tudo que aconteceu. Ah, Bestas no que caso, Sete aparecem, Trabalhos. diálogos, tudo é um símbolo. Por isso que os mitos são universais, aconteceu no tempo. O mito serve para qualquer momento da história, porque fala sobre um arquétipo, fala sobre algo do ser humano através dos símbolos, fala sobre algo universal, entendeu? Fala sobre algo Entendi, do plano de cima, vamos colocar assim. entendi. O que está em cima como o que está embaixo. Caibalho. Mas é isso por hoje? Mais uma coisa a Cara, é isso acrescentar? por hoje. O que eu tinha pra dizer é isso. Vinte e Não cinco tem minutos mais. aqui. A gente poderia devagar muito mais, mas Hum, assim por cima, sendo breve, acho que dá pra entender. Não foi nada muito complexo e, tipo assim, não, eu acho que eu não enrolei demais. Fui direto ao ponto. tá ok, Posso estar então. enganado, né? Mas eu acho que ficou legal. Acrescentar mais alguma coisa antes de finalizar aqui? Cara, só pedir pro pessoal, se estiver ouvindo e se estiver gostando, de se inscrever, pô, que a gente vai estar fazendo mais, dando um trabalhinho pra fazer mais estação. E a gente tá disposto a produzir mais, pesquisar mais, fazer uma série de vídeos. Tudo depende de como o canal vai andar, né? Mas escreve aí, compartilha, comenta e é isso. Bons Então, estudos pra quem estuda. então valeu aí. Obrigado para quem escutou até aqui. Quem nos escutou até aqui. A gente vai ficar por aqui. Como o Denis disse, se inscreve, dá um like aí. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar nos comentários, assim que a gente possível a gente vai ver e aí talvez a gente responda no próximo, tá bom? Mas valeu aí, brigadão aí por todo mundo que escutou e até a próxima. Falou, valeu.